Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra online da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Sou Mirela Verde, estudante desta casa, aqui de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos falar sobre a reencarnação e os laços de família. Pedimos então para a espiritualidade que está aqui nesse momento presente, que possa nos inspirar, nos auxiliar, nos proteger e transformar nossos corações para que possamos estar abertos a estes ensinamentos, refletindo assim na nossa reforma íntima, na nossa mudança, em nossas atitudes, permitindo que tenhamos uma vida sempre feliz, livre de sofrimento, e voltada para a nossa evolução. Obrigada a todos e que assim seja. Então, hoje nós vamos falar sobre a reencarnação e os laços de família. De acordo com o Espiritismo, os postulados espíritas, o lar é onde justamente nós, espíritos encarnados, nós vamos nos encontrar para que a gente consiga acertar questões que ficaram aí incompletas nas últimas vidas que nós já vivemos. Nós assumimos no passado certos compromissos com as pessoas que nós convivemos e durante as sucessivas reencarnações nós vamos aí nos reencontrando com estas pessoas e que hoje nós chamamos de família. Então, sempre que nós reencarnamos, nós estaremos aí unidos de uma forma ou de outra com as pessoas com as quais nós já convivemos. Algumas nós estaremos unidos por questões de acertos, de diferenças, de pendências, e outras por afinidades, por auxílio, por estarem conosco nessa caminhada evolutiva. Raul Teixeira, que fala muito sobre família, no livro Desafios da Vida Familiar, pelo Espírito Camilo, ele diz o seguinte, que Deus nos mostra que para conseguirmos amar multidões, nós vamos começar a aprender isso exercitando com pequenos grupos de 3, 4, 5 pessoas dentro do nosso lar. E ninguém consegue ser fiel em grandes obras se não começa por obras pequenas, nos ensinou Jesus. Então, na reencarnação, nós estamos aí novamente reencontrando as pessoas que nos foram caras, ou que nos foram difíceis, para que a gente possa restabelecer aí laços de amor, de perdão e tudo que é necessário para que a gente possa evoluir e crescer dentro dessa nossa vida. A família, portanto, é um grupo de espíritos que somos ligados por afinidades, por necessidades de nos aprimorarmos. É um laboratório de experiências que vão fazer com que a gente repare quaisquer erros que tenhamos cometido. É o nosso primeiro núcleo social e espiritual. E os laços de família, quando nós falamos em laços, nós podemos dividi-los em laços espirituais, que são duráveis, que vão se fortalecendo na medida em que a gente vai crescendo e evoluindo espiritualmente. Esses laços espirituais não se desfazem no momento do desencarne, eles se perpetuam durante a nossa vida também espiritual. Já os laços de família corporais são frágeis como a matéria, vão se extinguindo com o tempo e de uma forma ou de outra eles são necessários justamente para estas experiências de convivência. Isso tudo a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 14. Então, quando a gente pensa em laços, tanto de laços corporais, laços espirituais, dentro da família, nós temos que entender a importância que tem a família na nossa evolução, a importância de nós reencarnarmos, e justamente o primeiro lugar que nós chegamos ao reencarnarmos é neste núcleo social e espiritual chamado família, onde estes laços vão se desenvolver
para que todos possamos nos ajustar, nos equilibrar e deixar que todas as nossas pendências aí sejam concluídas. Embora muitos acreditem que a família é uma ideia ultrapassada, a família está terminando, a família está sofrendo, sim, é verdade, a família é um dos alvos principais dos espíritos imperfeitos ou da maldade que ainda existe. É aí que os nossos irmãozinhos que ainda estão no início da caminhada, que ainda se perderam ao longo do caminho do bem, eles buscam atingir justamente as famílias para que a gente se desequilibre e assim o mal consiga ter aí o espaço que ele deseja. Tanto que Kardec perguntou para os espíritos, no Livro dos Espíritos, na pergunta 775, o que seria para a sociedade se os laços de família se desfizessem, se relaxassem? E eles respondem que aí o egoísmo tomaria conta, né? Nós teríamos ainda mais o egoísmo fazendo parte da sociedade. Então, sim, conviver é difícil, conviver é desafiador, mas é necessário para que nós possamos colocar em prática a caridade, a compaixão, o perdão, o amor próprio, o amor ao outro e inúmeras qualidades que nós como seres humanos temos, mas que muitas vezes nós não praticamos. E a família é uma forma que nós temos, é a nossa primeira experiência para que a gente possa aprender a viver no mundo e a realmente executar as atividades que nós temos, as nossas missões aqui na Terra, na sociedade, começando pelo nosso lar. Os papéis que nós exercemos dentro da nossa família são de suma importância. Não é por acaso que nós nascemos pais, mães, que nós somos filhos, que nós somos avós, que nós somos irmãos. Cada papel desempenha um propósito, um objetivo dentro da nossa família. O convívio com os familiares é um lugar onde a gente não tem máscaras. Realmente a gente é o que é dentro do nosso lar. Só que, por incrível que pareça, é lá dentro que às vezes a gente abusa e desrespeita justamente essas pessoas que nós amamos ou que nos conhecem verdadeiramente como nós somos. O grande aprendizado é a gente aprender a tratar os nossos familiares da mesma forma como a gente trata os nossos amigos ou outras pessoas que nós convivemos fora do nosso lar. Se nós buscamos formar famílias para reparar erros do passado, esse aprendizado é de todos, né? É um aprendizado conjunto. Nós temos que entender que pela visão da reencarnação, cada situação que nós vivenciamos foi planejada no plano espiritual. Nós escolhemos a família que nós teríamos, nós escolhemos os filhos, os pais. E tudo isso porque lá no plano espiritual nós tivemos uma visão muito maior dos nossos erros do passado. E nós muitas vezes imploramos para termos esses desafios que hoje se encontram dentro do nosso lar. Então, esses laços familiares são muito importantes e foram por nós pedidos. Nós precisamos lembrar daquilo que nós aprendemos nos estudos espíritas, nessa visão reencarnacionista que nós temos. E mais do que tudo, o grande aprendizado da família e desses laços que se formam no convívio é que no outro nós podemos enxergar a nós mesmos. Quando nós percebemos algo no outro que nos incomoda, certamente estamos percebendo aquilo que nos incomoda em nós, aquilo que nós ainda temos que melhorar, que curar, e isso se chama reforma íntima. Então, a nossa família é o nosso espelho, é uma oportunidade que nós temos de olhar para nós mesmos e nos melhorarmos, nos vendo através do outro. Que nós possamos conseguir enxergar no outro as suas qualidades, os seus pontos positivos, e ao percebermos pontos que não são tão positivos ou que nos incomodam, que nós possamos olhar para nós mesmos e nos questionarmos
O que é que disso eu tenho que eu preciso melhorar? Existem muitas situações em que nós consideramos que na família as divergências elas ocorrem em virtude dos erros do passado, mas nem sempre é apenas isso. Não significa que se a nossa família ela está em desarmonia, tudo tem a ver com experiências que nós tivemos no passado. Muitas vezes ela tem a ver com a minha atitude nesse momento, com o meu estado de humor, com o meu desrespeito, os meus conflitos emocionais, os meus desafios. E se nós não cuidarmos de mantermos o nosso autocontrole, o nosso equilíbrio, nós estaremos atuando de forma negativa nessa convivência familiar e que não tem nada relacionado com o passado. Nós estamos neste momento presente plantando sementes que não vão florescer, sementes de conflito, de discussões, de desrespeito, que, como sabemos, pela lei da causa e efeito, isso tudo vai retornar até nós futuramente. Se hoje nós estamos com divergências que não têm a ver com o nosso estado de ânimo, de humor, certamente é uma colheita de algo que aconteceu no passado. Mas se hoje eu também tenho a oportunidade de ser uma pessoa melhor, de ser mais empática, compreensiva, e não o faço, eu estou agravando ainda mais a situação familiar e dessas pessoas que a gente escolheu para estar juntos. Então, a importância que nós temos de perceber que a família é o grande palco para a gente atuar na nossa reforma íntima. É ali na família que nós vamos modificando ainda aquelas nossas tendências inferiores, aquelas nossas imperfeições, aquela nossa preguiça moral ainda de realmente fazer o que deve ser feito como pessoas que entendem de onde viemos, para onde vamos, o nosso propósito de vida. E para que a gente mude essas nossas características, nós vamos precisar de força de vontade, de autoconhecimento, de praticar valores positivos, exercitar novos comportamentos, mudando comportamentos que nós temos que fazem mal, tanto para nós como para os outros. A reforma íntima implica em persistir, em nos determinarmos nas mudanças necessárias. É como qualquer desafio, qualquer meta que nós colocamos na nossa vida material, comprar alguma coisa, fazer alguma viagem, estudar algo. Da mesma forma, nós vamos traçar um plano para a nossa reforma íntima. Um bom caminho é olhar para esses espelhos que estão na nossa frente, que são os nossos familiares. E eles vão nos ajudando a perceber que atitude nós devemos tomar, que ações nós temos que fazer para nos transformarmos. Durante essa pandemia, nós tivemos oportunidade de conviver ainda mais com os nossos familiares. Talvez mais desafios tenham surgido, mais discussões, mais questões temperamentais, desrespeitos. Vamos avaliar esses gatilhos disparados nessas situações, principalmente nesse último ano e meio. Quem sabe não é um convite um pouquinho mais incisivo para que a gente comece a fazer uma reforma. O que veio à tona durante essa nossa convivência, durante essa pandemia? O que foi percebido de emoções e de comportamentos negativos em mim mesmo, que eu percebi que antes eu não me dava conta que acontecia? O que esses familiares nos quais nós convivemos muito mais trazem sobre mim que eu preciso refletir? E não jogar pedra, e não me justificar, e não querer chegar a alguma conclusão ou ter a razão, e sim refletir. Por que é que essa situação está vindo à tona? O Raul Teixeira nos lembra que o mal, ele sempre vai esperar a oportunidade para desequilibrar as famílias. E o Divaldo Franco nos fala que os problemas familiares ocorrem devido à nossa falta de responsabilidade.
Então, como é que a gente faz? A gente precisa se perguntar, no papel que eu desempenho nessa família, no meu papel como espírita, como pessoa de bem, como pessoa que tem uma clareza das questões evolutivas, das questões reencarnacionistas, eu estou sendo responsável o bastante diante desse papel dentro da minha família? Eu estou sendo responsável para melhorar os laços que estão formados nesta família? O que estou fazendo para me vencer todos os dias? Vencendo as nossas fraquezas, vencendo as nossas dificuldades. E todos nós sabemos qual é o caminho para que a gente possa vencer tudo isso. Como é que a gente olha para isso tudo e lembra de Chico Xavier, que diz: nasceste no lar que precisavas, estás com quem deveria estar. O que estou fazendo para realmente aproveitar esse momento? Nós sabemos que nós temos capacidades internas, forças, qualidades, a fé, a gratidão, a perspectiva, a forma como nós olhamos para a nossa vida, ampliando o nosso olhar para entendermos que somos espíritos eternos, que estamos vivendo um momento único em nossa vida. Temporariamente estamos aqui encarnados nesta vida com estas pessoas. O passado já foi diferente, o futuro quem sabe. Mas isso tudo que está acontecendo, esses desafios, são temporários. Mas eles são importantes na nossa evolução. A oração, o evangelho no lar, a importância de nós reservarmos um momento da semana onde nós possamos orar em família, pedindo perdão por aquilo que nós não estamos fazendo da melhor forma, agradecendo por tudo que temos, pelas nossas conquistas, pelo nosso aprendizado, podendo olhar um para o outro dentro da família e valorizar as forças, as qualidades, o lado positivo e aquilo que não é tão positivo, ajudar essas pessoas a se perceberem ou simplesmente fazendo o papel primeiro, que é de se melhorar a si próprio, de se amar a si próprio. E aí, naturalmente, as pessoas ao nosso redor serão atingidas por essa mesma vontade de se reformar. Então, quando nós começamos a querer mudar o mundo, como dizia Gandhi, nós devemos começar por nós mesmos. Nós somos os primeiros que devemos nos movimentar diante de qualquer mudança, porque a força da família, ela é maravilhosa. Se for usada para o bem, uma família feliz, uma família em equilíbrio, ela contagia milhares de pessoas. Da mesma forma, uma família destruída, uma família sem fé, sem união, ela acaba atingindo negativamente também um grande número de pessoas. E o mundo se torna menos bom quando nós não estamos bem. Portanto, a família é uma bênção. Os laços da família, os laços que se formam nesses relacionamentos, ele tem um propósito, para que nós possamos crescer e de uma forma ou de outra, aperfeiçoarmos o nosso espírito. A família, ela é um encontro que nós temos com Deus. É na família, diante de todos os desafios que ocorrem, que a gente se lembra de que a gente está aqui não é por acaso, de que nós temos capacidade, sim, de utilizarmos o máximo possível da nossa fé, do nosso perdão, da nossa perseverança e mais do que tudo, da caridade moral, sabendo falar quando é necessário e calar também quando é preciso. Que possamos refletir sobre isso e que cada um de nós possa ter uma nova chance de crescimento dentro do ambiente familiar, a partir de hoje. Vamos plantar hoje para colher hoje e de agora em diante. E aquilo que está difícil, lembremos, é uma colheita de uma semeadura talvez não tão perfeita do passado. Mas é importante que a gente comece agora, fazer um novo fim, como dizia Chico Xavier. Não importa se não tem como voltar atrás e fazer lá um novo começo. Vamos começar no hoje.
E quem sabe o nosso futuro seja construído a cada dia com essa melhora das nossas atitudes e da nossa visão sobre os relacionamentos familiares. Que possamos ficar todos em paz, refletir sobre essas questões e agradecemos a espiritualidade por esse momento. Muito obrigada e que assim seja.